Bom, a gente já ouviu falar sobre a Hungria e conhecer um pouco mais sobre esse país e o trabalho missionário. Agora vamos falar um pouco sobre casamento. Sabe que casamento ocupa muitas redes sociais, né? Facebook, então, haja história. Você de casa, já ouviu aquela história que quando Deus chegou para Jesus e mandou ele descer à terra para salvar a humanidade? Como é que foi esse papo? Dizem que foi mais ou menos assim. Deus falou para Jesus, olha filho, você vai ir e você vai se entregar lá, vai ser crucificado, mas para salvar esse povo que eu tanto amo. E aí Jesus falou assim, pai, não tem certeza mesmo? Então tá bom, eu vou. Mas olha, eu vou ser rejeitado, eu vou ser humilhado, eu vou apanhar, eu vou ser morto. Mas casar, o senhor não me manda casar não, porque aí o senhor já está pedindo demais. Isso é uma história. Jesus não casou, mas ele abençoou o casamento. E por que será que nem sempre os casamentos estão sendo para sempre? Falta sabedoria? Falta entendimento? É uma escolha equivocada no início do relacionamento e acaba gerando divórcio? Por que a taxa de divórcio está tão alta? Por que muitos cristãos estão se divorciando? Para conversar sobre isso, eu vou chamar aqui o pastor Sebastião e a esposa dele, a pastora Marli. Eles são os responsáveis por inserirem aqui no Rio de Janeiro o curso Casados para Sempre. Prazer. Pode sentar. Bom, todo mundo tem dúvidas sobre casamentos, né? Vocês tiveram dificuldades no casamento de vocês? Olha, dificuldade todos temos, porque casamento não é uma coisa óbvia, não é uma coisa simples, cada um vem de uma criação, de um habitat diferente, e quando a gente vem coabitar na mesma casa, certamente dá choque, sai faísca, não é privilégio nosso nem de ninguém ter esses problemas, mas o lindo do casamento é que a gente amadurece com as diferenças. A gente cresce. Há quanto tempo? 30 anos. 30? Caramba! E eu a conheci no dia 1º de março de 1980 e comecei a namorá-la no dia seguinte. Mas você é bem apressadinha, hein? Linda desse jeito, não podia deixar passar, né? Depois de casados, qual foi o período mais difícil? Foi nos primeiros anos? Foi depois que os filhos chegaram? Foi depois que os filhos saíram de casa? Não temos filhos. Não tem filhos? Não temos Deus não nos deu filhos, mas trabalhou no nosso coração para que convivêssemos sem eles. Até porque a gente aprendeu que o sim de Deus é bênção e o não de Deus também é bênção. Então, aprove a Deus que nos uniu, nos fizesse namorados para sempre. Amém. Vocês estão juntos há 30 anos. Isso. E o período de adaptação de vocês foi simples? Não. Todo mundo fala pra mim que o primeiro ano de casado é uma grande lua de mel. Não é o que eu vejo em muitos casais. O primeiro ano é o ano de, às vezes, muitos desentendimentos, muitos ajustes. Olha, no nosso caso, nós tivemos dificuldade antes de casar, tá? Foi porque eu não era cristã, ainda não tinha conhecido a Jesus, e eu conheci Jesus através dele. Uau! Então, ele que me apresentou. Foi difícil porque eu não queria aceitar, né? Mas graças a Deus aceitei e nós viemos caminhando. O nosso primeiro ano realmente foi uma lua de mel. O segundo ano também. Agora, como é que a gente faz isso ficar uma lua de mel? Eu pensei que vinham mais agora, mais o terceiro ano. Não. Porque eu vejo o seguinte, não é que a Sebastião e Marli não têm problemas. Temos. Só que a gente aprendeu com a palavra a administrar esses problemas. Então, se você quer ficar casado e quer ser bem casado, porque casado muita gente fica. Sim. Agora, a qualidade desse casamento é você que vai escolher. Faz toda a diferença. Faz né? diferença. Você já era cristão. Sim. E quando conheceu a Marli não era. E se converteu. Antes do casamento. Antes do casamento. Porque se ela não tivesse se convertido antes, você não teria casado com ela? Não. Provavelmente não. Vocês chegaram a conversar isso? Sim. Conversamos. E como é que foi pra você? Eu achei ele maluco.
Ah, é? Eu falei assim, eu acho que esse cara não regula bem, não. Mas você já tinha tido alguma experiência? Não. Não? Você relutava? Relutei muito. E o que fez você não desistir, Sebastião? Primeiro, o amor que eu tinha por ela, que era crescente. E eu pedi a Deus que, se realmente ela fosse para mim, esse amor fosse se avolumando com o passar do tempo. Mas que ele também confirmasse de que ela era a pessoa certa. E Deus me fez saber que ela era a pessoa de Deus para mim. Mas em todo tempo eu dizia para ela, se não for você, a gente, mesmo ferido, mesmo entristecido, mesmo talvez amando, eu prefiro terminar. E o que ele fez que tocou você ou fez você entrar no padrão que ele tinha determinado para a esposa dele, que tinha que ser cristã? Não, ele não colocou dessa forma, que tinha que ser cristão. Porque ele colocou para mim o seguinte, eu sou evangélico, tá? E eu gostaria que você visitasse a minha igreja. E então, na época, eu falava para ele, eu era um pouquinho mal criada. Eu falava para ele assim, não perdi nada lá. Aí ele falou assim, não, mas vamos lá, eu gostaria que você conhecesse pelo menos. Então foi aí que eu comecei, ele me deixava, ainda tem um detalhe, ele me deixava em casa. Ele chegava lá, me dava um beijo, não, você não quer ir não? Me dava um beijo e ia embora. E eu ficava, né, daquele jeito. Domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã e domingo à noite. E eu peguei, eu falei assim, o que ele está fazendo tanto lá que me deixa aqui? Eu falei, eu vou lá para ver o que ele está fazendo lá. Você desconfiava dele? Não, nunca desconfiei, nunca tive ciúme dele. Falei assim, ele está lá há muito tempo, deve ter alguém lá. Não. Até hoje, eu confio no meu marido, porque eu sei quem me deu, foi o Senhor. Amém. Agora, vocês casaram, você já era cristã, e o casamento de vocês teve todo o período de adaptação, teve vários ajustes, como vocês já falaram, mas o que fez vocês fazerem ou se inscreverem no Casados para Sempre? A gente foi convidado pelo pastor da igreja, pastor Manuel Silva, da Igreja Batista Nova Jerusalém, a quem nós mandamos um beijo, pai espiritual nosso. Legal. Nosso padrinho de nosso casamento. Padrinho de casamento, inclusive. Ih, rapaz. Aí tá mais pesado ainda, né? Ele nos disse, Deus disse que vocês seriam os líderes de casais da nossa igreja. E a gente até relutou, porque não tínhamos experiência em lidar com casais. E resistimos. Mas já eram casados. Mas já éramos casados. Antes disso, nenhum casal chegava para conversar, nenhum amigo tocava nesse assunto? Não. Nenhum indício de que teríamos uma vocação para essa área. Vocês acharam um absurdo, então, ele falar isso para vocês, que vocês não tinham nenhum contato ainda com outros casais que chegavam assim, poxa, Sebastião, aí, olha só, tô com uma dificuldade em casa. Não. Você fala assim, nossa, mas como é que ele fala uma coisa que eu tenho esse chamado se eu até hoje nunca vi indício algum? Por aí. Eu não digo que seja absurdo, mas eu achava muito difícil a gente ter qualquer habilidade para lidar com casais, porque até então a gente não aconselhava ninguém. Só vocês mesmos? Só nós mesmos. Mas nós acreditávamos, como ele é um homem de Deus, de que essa palavra deveria vir de Deus. Então, em obediência, aceitamos. E criamos um evento que perdura até hoje, e já fez mais de 200 reuniões, um evento chamado Jantar de Casais, em que a gente se reúne num restaurante, uma vez por mês, restaurante público, normalmente dentro de um shopping, a gente fala do amor de Deus, fala de relacionamento, fala de namoro, fala de casamento. E esse evento a gente já fazia, né? Fazemos até hoje. E num determinado momento a gente soube da notícia de um pastor que estava se separando do nosso relacionamento. E eu coloquei aquilo como se fosse, vamos dizer assim, uma culpa minha ou nossa de que, trabalhamos com casais e um pastor amigo nosso está se separando. Não estamos fazendo nada por ninguém. Até então vocês ainda não tinham não conhecíamos Casados para Sempre. Não. Na verdade, tínhamos um contato anterior de um pastor da nossa igreja que disse que fez, que gostou muito e que se a gente quisesse ele poderia nos treinar. E eu disse que não, porque não tinha necessidade. É comum esse tipo de... Vocês que trabalham hoje com casais, é comum pronunciar essa frase, eu não preciso? Super. Por quê? Orgulho?
Por aí, as pessoas às vezes até têm os seus problemas, às vezes até precisam realmente, mas dizem que não precisam para não ter que se expor. Medo. Talvez. Talvez até vergonha, né? É. De expor, colocar. E às vezes são casais que são até mais velhos do que a gente. E o que eu vou falar para esses dois aí? O que esses dois novos têm a me oferecer ou têm a me ensinar? Se eu Exatamente. já vi tanta coisa, né? É o que normalmente acontece. Até porque existe uma máxima que diz que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quando, na verdade, quando você aceita que a colher alheia entre no seu prato, você resolve o assunto, ou tem possibilidade de resolver. Agora, quando a gente vem com essa história de que na ninguém verdade, pode quem fazer está de nada... fora acaba, quando vai com a intenção de ajudar, né, vai sendo totalmente imparcial, não vai tender nem para um lado nem para o outro, né? Vai agir na neutralidade. Isso facilita muito. Porém, existe uma grande dificuldade, uma reserva dos casais. A maior parte da reserva é dos homens ou das mulheres? Dos homens. É. A que mulher fala muito mesmo, né? Já fala tudo, né? Já conta a história toda. conta a história toda. No instante, né? Agora Rápido. o homem já é mais O difícil. homem é mais reservado, fica mais difícil de falar. Então, a busca pelo curso, a busca por essa especialização, por vestir literalmente a camisa de um trabalho com casais, foi porque um amigo, pastor, estava se separando. Exatamente. É bem altruísta esse sentimento, né? E por uma jesuicidência, esse pensamento veio quando a gente estava no retiro da nossa igreja, num sítio que a gente tem, e eu estava tomando banho e falando com Deus: Senhor, não estou fazendo nada, gostaria de fazer alguma coisa a mais. O jantar de casais que a gente faz, que tem abençoado tantas pessoas. Esse jantar de casais começou quando o pastor da igreja passou para vocês a missão de que havia sentido de Deus, o chamado de vocês para trabalhar com casais. Vocês começaram a fazer o jantar. O jantar de casais. Ok, então vamos entender o que aconteceu depois do jantar, também depois do nosso intervalo. Então não troca de canal, não sai daí, porque a gente ainda tem muito que falar sobre casamento aqui. Volto já.